O governo Lula sofreu uma derrota ontem histórica, mas humilhante. Sim, o governo foi humilhado no Congresso Nacional quando foi derrubado o decreto relacionado ao IOF por uma votação larga, uma goleada, quase que um 7-1, que deputados e senadores impuseram ao governo federal. Sim, é preciso dar dimensão, classificar com as palavras corretas quando algo assim acontece. Por quê? Porque desde 1992 um decreto de presidencial não era derrubado da forma como foi ontem no Congresso Nacional, que vimos ontem no Congresso, capitaneado por Hugo Mota, principalmente Hugo Mota, mas também Davi Alcolumbre. O fato é que algo desse porte, dessa monta, não acontece por um único fator. São várias insatisfações acumuladas pelos deputados, pelos senadores, que levaram ao resultado terrível para o governo. Mas, essencialmente, é que o governo tem que entender que o Congresso Nacional quer alguém de direita eleito em 2026 e não vai facilitar a vida do Lula. Se a gente não entender isso, a gente não entende absolutamente nada. Porque, claro que existe a oposição, e a oposição vai votar contra sempre. Então o bolsonarismo, ok, está ali naquele canto. O Centrão, aquela base amorfa de deputados de perfil de direita, sim, porque o Centrão é oriundo da arena, lá da ditadura militar, que foi a direita permitida desistir no Congresso, tendo em vista que a gente tinha a oposição de verdade ou presa, ou na cadeia, ou no exílio, ou morta nos porões da ditadura. A oposição permitida, consentida, o MDB, era algo de centro, convenhamos. Então, é a esquerda que foi dizimada, exilada ou presa na ditadura militar, não podia se posicionar. Esse centrão que temos aí é oriundo dessa arena, ou seja, são deputados, senadores de direita, mas que o perfil ideológico deles, sendo de direita, também carrega características do fisiologismo, do paternalismo, ou seja, eles gostam de estar bem com o governo. E porque neste momento, agora, os caras foram pro pau, colocaram uma derrota por 383 votos a 98, uma derrota humilhante para o governo federal, nesse momento, no mês de 2025. Existe insatisfação com emendas, existe uma insatisfação com a retórica do governo de culpá-los, na minha compreensão, de forma correta, por um descalabro financeiro das contas. E muito longe está esse terror todo, que o Brasil tá numa derrocada terrível, que vai quebrar logo ali. Não, não, não. Muito pelo contrário. Mas existem sim coisas a serem arrumadas numa perspectiva demográfica, do envelhecimento da população, do aumento dos custos da máquina, além da capacidade contributiva por imposto da sociedade. Tudo isso está na conta. Mas o fato é que uma série de insatisfações do Congresso, principalmente falas onde Haddad, Lula, insisto, de forma correta, responsabilizam o Congresso Nacional por ser muito permeável ao lobby das elites, que não querem pagar um imposto proporcional a que nós de classe média, principalmente a base, o pobre, a base da pirâmide social paga, eles não querem pagar e eles têm muito mais acesso aos lobbies junto aos parlamentares do que a classe média, do que a base da pirâmide social, do que os pobres. Claro que isso é evidente e o Congresso Nacional está ficando irritado porque essa conversa começa a pegar de verdade na sociedade. Já tem pesquisas que mostram isso. Então, o Congresso Nacional resolveu antecipar a disputa eleitoral de 2026 para 2025 e a partir de agora, meu amigo, o Congresso Nacional já prometeu que agora, daqui por diante, vai ser só dedo no olho, cotovelada, cadeirada, rasteira, tudo o que puder fazer para prejudicar o governo Lula será feito. E aí, o Lula vai ter que entender que existem dois caminhos possíveis. Uma conciliação, que nesse momento eu não enxergo uma alternativa. Outro caminho é uma briga judiciária, levando essa derrota, judicializando esse tema, que, claro, causaria irritação nas lideranças do Centrão, nas lideranças do Congresso Nacional, em particular nas presidências de Hugo Mota e Davi Alcolumbre, e, junto, em concomitante com essa disputa jurídica, fazer uma disputa política na rede de discurso, compreendendo quem são os agentes por trás desses votos dos deputados federais que impediram, na verdade, tentam impedir o governo de governar. O ponto é, 2026 começou, de fato, o Centrão escolheu seu candidato, é um nome da direita hoje, quem brilha os olhos do Centrão é o Tarcísio,
governador Tarcísio de São Paulo, e eles não querem Lula mais. Agora, Lula já está derrotado, a priori? É evidente que não. Mostra-se um horizonte complicado, com dificuldades, mas longe de já ser um derrotado. Olha, Lula, de agora em diante, para terminar este mandato, não terá vida fácil. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quinta-feira, dia 26 de junho de 2025. Eu começo na maciota no sapatinho, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que é por aqui de paraquedas, meu filho e minha filha, me deu o prazer, a honra de contar com sua nobre companhia, por favor, inscreva-se agora aqui no canal, sim, inscreva-se agora, clique no sininho, ative as notificações, é desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui, e pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato. O Clube de Membros na Fita, meu filho. O Clube de Membros na Fita, minha filha. Entra no Clube de Membros agora e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado que trampa aqui no YouTube brasileiro, rapaziada. Precisamos do seu apoio, precisamos do seu suporte para ter um salarinho minimamente digno para continuar o trabalho por aqui. Por favor, Clube de Membros na Fita e fortaleça o trabalho de quem trampa aqui no YouTube brasileiro. Claro, agora o meu recado é para você empresário, para você empresária que precisam ter diálogo, ter sua marca próximo, em contato mais íntimo com as melhores inteligências que frequentam aqui a YouTubesfera. Eu estou falando de você patrocinar, mandar um zap agora para o André Rodrigues e patrocinar o jornalismo independente exercido e feito aqui no YouTube. Por quê? Porque a sua marca ganha com a melhor rapaziada que pode ter acesso aos seus serviços, ao seu empreendimento e, claro, nós aqui também ganhamos com o seu apoio, o seu financiamento, o seu patrocínio. Você ganha a melhor audiência, o melhor público e nós ganhamos o suporte financeiro, o seu incentivo para continuar por aqui. Olha, ganha, 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 meu filho, ganha, ganha, minha filha, por favor. Patrocine o jornalismo independente aqui no YouTube. Esperamos o seu zap para fechar esse acordo, fechar esse apoio. Bora voltar ao tema do vídeo de hoje, que é a guerra total declarada pelo Congresso Nacional ao governo federal e quais são as consequências disso. Bom, consequência primeira é que o governo vai ter que cortar de algum lugar. Só esse decreto derrubado ontem, a estimativa de perda de 12 bilhões de reais. O governo precisa arrumar cerca de 31, 32 bilhões de reais para deixar a máquina funcionando mais ou menos redonda para este ano. E a real é que ninguém está falando de responsabilidade fiscal, de encaixar as coisas como tem que ser. Por quê? Porque esse mesmo Congresso, ele é pródigo em gastar de forma muito irresponsável dinheiro que poderia estar sendo usado para fechar as contas do governo. Então, quando vem com essa conversinha de corte de gastos, o que eles estão, na verdade, é defendendo os lobbies das classes privilegiadas. Por quê? Porque não aceitam, por exemplo, corte de isenção fiscal que atinge coisa aí de 300 bi. 300 bi. Eles não aceitam uma tributação mais intensa daquele topozinho, daquela rapaziada, assim, daquela parcela ridiculamente pequena, mas economicamente muito poderosa. E claro, economia é poder. Poder político. Quem tem poder econômico tem poder político, isso é evidente. Logo, eles são muito pequenos no quantitativo, mas muito poderosos politicamente, porque tem muita grana. E colocam congressistas das mais variadas orientações ideológicas ao seu dispor, como agentes da sua vontade. Então, a gente chegou num momento em que um conflito distributivo entre o que o Estado arrecada está dado. E aí, quando fala-se aumentar, o que eles querem, na verdade, não é que aumente, é que se corte da base social. Basicamente 4 coisas. Aumento real do salário mínimo, corte na saúde, corte na educação, porque são gastos robustos e indexados com um percentual já definido constitucionalmente, porque tem que ser gasto em cada uma dessas áreas, e o BPC, o benefício de prestação continuada, ou seja, só coisa que atinge o pobre. Esse é o ponto. A gente está vivendo um conflito distributivo. E aí, o Hugo Mota, nesse pool de irritações, primeiro que ele é tirado de alguém muito frouxo, muito frágil, e ele quis dar um posicionamento truculento junto ao governo. Porque, de fato, ele costuma roer a corda. Ele faz um acordo com o governo, chega lá, é submetido a pressões do mercado, dos seus pares, do centrão, ele arrega. E aí ele quis mostrar que ele não é arregão e que ele não é próximo ao Lula. Então foi dessa forma que ele quis se posicionar. Além disso, o Hugo Mota disse que não rompeu com o governo. E colocou
umas pautas de interesse do governo ali para votar, mas tudo coisa que não atinge esse cerne essencial, que é o conflito distributivo do que é arrecadado pelo Estado brasileiro. E de quem o Estado brasileiro arrecada mais proporcionalmente. Esse debate é parte funda da piscina, rapaziada. É coisa que a gente tem que definir quem tem capacidade de contribuir mais para um desenvolvimento social mais igual do nosso país, sabe? Uma perspectiva de igualdade. Então, quando o Congresso explicita sua irritação dessa forma, derrubando um decreto presidencial, mostra que ele está disposto a encarar brigas pesadas, como, por exemplo, aquela questão da derrubada dos vetos do Lula, que proporcionaram um aumento significativo, robusto também, da conta de luz que todos nós vamos pagar. E aí o Mota, ele disse nas entrelinhas ao governo que ele está aí para jogar o jogo pesado que o Centrão colocou, por quê? Porque ele, primeiro, ele não quer parecer fraco, não quer parecer aliado de Lula e, na prática, é isso, né? Eles já escolheram seu candidato para 2026. É qualquer um, se possível Tarcísio, mas qualquer um que não seja Lula. Agora, imaginar que Lula não saiba jogar o jogo seria inocência de Mota e Alcolumbre. E uma coisa que eles não são inocentes. Quando eles optaram por essa briga, sabem que o governo também tem elementos para retrucar essa briga, sejam judiciais, sejam junto à comunicação, seja no represamento de emendas. Eu não sei se nesse momento um conflito mais claro seria o ideal para o governo federal. Contudo, eu tenho dificuldade em enxergar a alternativa que não seja uma disputa jurídica embasada por argumentos políticos junto à população, que não sei se serão compreendidos ou se há sensibilidade no Congresso Nacional para esse tipo de jogo. Mas olha, a real que o governo Lula está ficando sem alternativa para governar e algo tem que ser feito, porque senão vai ficar apanhando nas cordas e uma hora, quando você apanha demais, o nocaute vem. Mas eu quero saber sua opinião. O que você achou dessa treta geral que o Congresso Nacional optou, essa treta contra o governo que o Congresso Nacional optou, impondo ontem uma derrota humilhante na Câmara dos Deputados e no Senado Federal ao governo Lula? Por favor, comentários aqui embaixo. Diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa. Chegou até aqui, é like, é joinha esperto, é joinha que fortalece, é joinha que faz o vídeo chegar mais longe, meu filho. Por favor, joinha, comentários, e se você quiser me ajudar a financiar, fortalecendo o trabalho por aqui, eu já falei do Clube de Membros atrás, é muito importante que você entre no Clube de Membros, mas você também pode mandar o seu valeu, que é essa gorjetinha aqui embaixo, pay, valeu, gorjetinha na veia, gorjetinha na fita, então você pode mandar o seu Pix, o Pix é pablocossa@gmail.com, Pix, mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado que trampa aqui no YouTube brasileiro, meu filho. Rapaziada, uma ótima quinta-feira e eu termino com aquele clássico. É nóis.